Por estes mistérios cibernéticos, a edição do PowerPoint para transformá-lo em vídeo provocou uma interrupção súbita no meio da exposição e eu não consegui resolver o problema. Aí resolvi dividindo em duas partes. Esta primeira parte que vai até onde se manifestou o problema e uma segunda parte que começa no slide seguinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com a nova mensagem do Chacrinha, iniciamos nosso aulão de revisão das unidades didáticas 3 e 4 da disciplina Comunicação e Gestão de Crise. Iniciamos com a seção 1 da unidade didática 3, a mídia crise, com a imagem do prefeito do Rio de Janeiro sendo atropelado por um batalhão de repórteres. Vejamos por que a mídia gosta tanto de crise, de notícias ruins. Porque a mídia vai atrás daquilo que dá audiência. Todo órgão de mídia é um empreendimento comercial que precisa dar lucro. E esse lucro só vai vir se ele tiver ouvintes, leitores, telespectadores. E o que atrai isso é o inusitado, o diferente, o inusual. Isso é que dá audiência. Por isso que a mídia fareja a crise. Essa frase é um tema consagrado em cursos de comunicação. Notícia não é o cachorro morder o homem. Isso acontece com certa regularidade. Notícia é o homem morder o cachorro. Este é o inusual. Hoje, quem trabalha com comunicação tem sempre que considerar a presença da internet e a instantaneidade da notícia. Um fato que aconteça na China, desde que haja um smartphone e um sistema de internet presente, em poucas horas estará no mundo todo. Isso leva a uma consequência, que não se deve tentar esconder notícia. Considere sempre que há um celular a postos para fotografar ou filmar aquilo que vocês não querem que seja fotografado ou filmado. Não tente esconder, porque vão deixar a empresa ou o órgão público numa situação muito pior. Há que saber que cada mídia tem uma forma de abordagem e um tempo de resposta. Tudo que é propagado pela internet é muito mais rápido, então a reação tem que ser também mais rápida. Notas para o jornal se sabe que vai sair no dia seguinte. Então tem um tempo de demanda mais prolongado. Televisão é mais ou menos instantâneo. Então cada órgão de mídia, cada elemento de mídia tem um tempo de resposta e uma forma diferente de tratar a notícia. Voltamos a falar na internet porque é muito importante. Isso também já virou chavão. A internet reduziu o mundo a um clique. Com isso, as nossas noções de espaço e tempo têm que ser ajustadas. Já eu não posso reagir como reagiam agentes de comunicação de 50 anos atrás, onde a preocupação seria com o rádio, mas o rádio depende de uma montagem, de uma estrutura, ou seja, havia um determinado tempo para preparar a resposta. Hoje, a instantaneidade da internet obriga que as equipes de comunicação estejam com a resposta pronta. Nem que seja a resposta, estamos apurando e vamos esclarecer.
Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Então, com isso, chegamos à resposta da pergunta: por que a mídia gosta de crise? Porque a crise é o inusitado, é a normalidade, é aquilo que vai gerar audiência e, consequentemente, vai dar lucro à empresa do meio de comunicação. Para dizer da importância da comunicação na gestão da crise, vamos considerar esse fato, que se ela não for bem conduzida, a percepção do público pode ser extremamente negativa, prejudicando a imagem da empresa ou do órgão público, ou talvez até sua reputação. Essa frase não é novidade para vocês, mas eu a repeti pela sua importância. O preço de uma crise de graves proporções é extremamente alto. Nós temos que estar atentos a isso, e buscar administrar a crise e minimizá-la desde o seu início. Por quê? A imprensa vai vasculhar a organização, vai vasculhar o órgão público e vai começar a tirar esqueleto do armário. Essa expressão quer dizer que vai relembrar fatos negativos que não é interessante que sejam relembrados, que vão prejudicar ainda mais a imagem da empresa. Por isso que entrar em atrito com a mídia é uma péssima ideia. Nos slides à frente nós vamos ver como tratar com a mídia. Administrar a crise é composto de dois fatores. O primeiro deles é administrar o fato gerador da crise, aquilo que provocou o acontecimento da crise, que normalmente é pela equipe de administração. E administrar a comunicação da crise é dar nossa versão do que aconteceu, como foi o acidente, por que aconteceu, que providências estão sendo tomadas para ele não acontecer mais, qual é o apoio que nós estamos dando às vítimas. Essa é a oportunidade de nós apresentarmos nossa versão. Nós já vimos que mais importante que o fato é a versão do fato. E, sobretudo, repito, sobretudo, não tentar esconder os fatos negativos. É muito pior. Melhor que eles sejam apresentados de uma maneira favorável a nós do que a imprensa descobri-los e aí sim vai apresentá-los como ela bem entender. Primeiro, é necessário que se tenha plena consciência que a equipe de comunicação tem um papel fundamental na solução da crise. Nós vimos no slide passado que administrar a crise compõe-se administrar o fator gerador e a comunicação. Daí é a sua importância na solução da crise. Máxima presença no local da crise. Todo o pessoal de comunicação, deve se deslocar para onde aconteceu a crise. Estar ali próximo. Montar um apoio à mídia, com um cafezinho, meio de transmissão, se necessário até computadores. Tomar atitudes simpáticas à mídia. Nos casos maiores, montar uma redação no local. Então, levar não só a equipe, mas todo aquele equipamento tecnológico que é necessário para que a equipe trabalhe. Certo? Em empresas de prestação de serviços, recomenda-se que seja montado um call center. Call center é aquele centro com várias pessoas atendendo o telefone que dão informações para quem telefona.
Tá? Isso, particularmente em acidentes aéreos, é muito utilizado, porque as vítimas são em grande número, tá? E seus familiares ficam buscando informações. Então, ativar um call center é muito interessante. Dá um atendimento prioritário à imprensa. Nós já vimos, não é interessante brigar com a imprensa. Tá? Recebê-la, tratá-la com cortesia, fornecer um cafezinho, um local para que os repórteres trabalhem. Isso não vai ser definitivo para que só publiquem coisas positivas, mas pelo menos é uma tentativa de abrandar a publicação de coisas negativas. É importante que se estabeleça uma rotina com a imprensa. Vocês viram, quando o ministro Mandetta era ministro da Saúde, que se estabeleceu que às 16 ou 17 horas, todos os dias, havia uma conferência de imprensa no qual eram informados os dados do dia, e atualizado os gráficos, e o ministro Mandetta, que tem muita desenvoltura, é preciso reconhecer, ele fala bem, se expressa bem na TV, atuava como âncora e como porta-voz. Mas é importante isso, que se crie a rotina. Esse que vocês estão vendo aí, vocês devem se lembrar dele. É o tenente, um sobrenome japonês, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que era o porta-voz da Polícia Militar nas operações de resgate de Brumadinho. Então, todo dia ele se reunia com a imprensa, em horário certo, transmitia os dados do dia. Uma coisa importante para vocês terem sempre em mente: imprensa adora números. Então, vocês têm que dizer, olha, hoje trabalharam 50 homens, 20 helicópteros, 12 caminhões, 14 caminhonetes. Quanto mais números, melhor para a imprensa. Certo? Então, quando forem transmitir suas informações, isso aí é importante. Tipo, tivemos 300 casos confirmados no dia de hoje. Com isso, o número de casos totais sobe para tanto, com tantas mortes, tantos recuperados e um índice de tanto por cento de cura. São dados que a imprensa gosta, dados numéricos. Monitorar a mídia. É importante que uma parte da equipe fique vendo o que é publicado nos jornais, o que sai na televisão, o que está na internet, para que a equipe de comunicação possa avaliar como está sendo o seu trabalho. E, às vezes, até mudar de estratégia. Essa é uma imagem muito comum. A autoridade ou o VIP sai e os repórteres o atropelam com os microfones. E ele tem que estar preparado para isso, pois é quase uma agressão. Ora, se administrar a crise é administrar o fato gerador e transmitir a nossa versão dos fatos, se eu controlar o fato gerador e acertar o discurso com a mídia, a crise está quase acabando ou sob controle. Há que sempre informar corretamente. E às vezes você não dispõe dos dados para informar corretamente. Não tenha vergonha de dizer, olha, eu vou informar a vocês assim que nós tivermos dados consolidados, para informar bem. Peçam esse tempo. A imprensa vai compreender, desde, obviamente, que esse tempo seja razoável, certo? Porque isso leva a que você não faça comentários
se não tiver uma resposta precisa. Eu já disse do gosto da imprensa por números. Então, obtenha esses números. Até extrapole, coloque a equipe de comunicações pensar em outros números possíveis de serem perguntados. Os tenha à mão. Certo? Não deem respostas vagas que vocês ficam desacreditados como porta-vozes. E não se esqueçam dos empregados. Eles também têm que ser informados. Eles também têm que saber o que aconteceu, que tratamento está sendo dado às vítimas, como é que estão sendo amparados seus familiares, porque eles são diretamente tocados pelo acidente. Então, não se esqueçam de informar também os empregados. Primeiro deles, e é basilar, é fundamental, parentes devem ser informados primeiro. Vocês devem ter acompanhado nos acidentes aéreos, as companhias se esforçam para montar não só um call center para atender os parentes, mas, sobretudo, só divulgar a lista de vítimas depois dos parentes serem informados. Porque não há nada pior do que um pai ou uma mãe tomar conhecimento que seu filho faleceu pela imprensa, sendo que é obrigação da companhia fazer isso. Então, sempre deem prioridade aos parentes. A mídia sempre vai escolher dois contendores. A parte mais fraca vai ser sempre apresentada como vulnerável, fraca. É a guerra do Davi contra Golias, da pessoa contra a empresa, do homem contra a máquina. E a empresa ou órgão público vai ter sempre, ou vai se tentar sempre apresentá-lo como o vilão, normalmente arrogante e incompetente. É esta impressão que nós temos que mudar. Mostrar que a empresa é competente e não é arrogante, dialoga com a mídia. Uma coisa muito importante, não dourem a pílula. Se houve mortos, diga que houve mortos. Se houve feridos, com gravidade, houve feridos com gravidade, feridos com menor gravidade. Não tentem esconder, não tentem fazer a coisa mais bonita do que é. Você perde credibilidade e a imprensa se torna ainda mais rigorosa. Não negar, isso nós já vimos. Não negar o que aconteceu. Óbvio, se houver uma inverdade, há que negar. Mas o que aconteceu não deve ser negado. Informar o apoio que está sendo dado aos familiares e às vítimas. Estão evacuando para o hospital tal, lá em Porto Alegre, no helicóptero da empresa, fulano e beltrano que sofreram acidentes mais graves. Os familiares estão sendo recebidos no centro de recepção, onde eles têm não só informações, como um lanche, psicólogos para apoio. Isso é importante, isso suaviza a imagem da empresa. Sempre que tiver grupos de ativistas, podem saber que vai agravar a crise. Então, se possível, neutralizá-los, impedir até que eles cheguem perto do local. Porque a forma de atuar desses grupos é sempre buscando um confronto, fazendo barulho, coisas que não são nada positivas para a empresa. É importante que o presidente da empresa, que o chefe do órgão público, que
provocou o acidente, tá, que vá visitar as vítimas que estão baixadas ao hospital. Isso é simpático, isso dá uma imagem positiva para a empresa. Lembre-se sempre, nos cases que nós vimos, tá, aqueles dirigentes que tardaram demais em visitar o local do problema prejudicaram a imagem da empresa ou órgão público que representam. Então, o presidente, o diretor, o chefe devem visitar as vítimas no hospital, devem acompanhar enterro dos que faleceram. Isso dá uma imagem positiva. Isso é uma verdade muito importante na comunicação. As pessoas sempre primeiro. Ou seja, eu tenho que dedicar minha atenção, dar prioridade ao atendimento a pessoas. As coisas, o atendimento vem depois. Então, sempre pessoas em primeiro lugar. Vamos primeiro socorrer as vítimas, vamos apoiar seus familiares, vamos dar satisfação à opinião pública, que são pessoas. É importante que tanto o porta-voz como notas publicadas na imprensa destaquem o pesar pela existência de vítimas, sejam elas fatais ou não. A empresa ou órgão público sempre tem que lamentar, certo, a perda de vidas ou um acidente mais grave. E não lamentar prejuízos financeiros ou materiais. A fábrica, pode ter sido demolida pelo incêndio ou pelo problema que teve. A expressão correta é: prejuízos materiais não têm tanta importância. Isso se recupera. O importante são as pessoas, o importante são os operários. Essa é a afirmação do comunicador. Qual é a ordem de importância que a gente tem que observar? Nós já sabemos que o primeiro são as pessoas, mas depois vem mais. Essa é a ordem de importância. As pessoas, o meio ambiente, as propriedades, as instalações e, por último, o dinheiro. Aliás, dinheiro nem é bom mencionar, porque nunca é simpático. Que a resposta ou o pensamento do público é uma empresa grande, tem muito dinheiro, perde um pouco aqui, mas já vai ganhar. Certo? Observem a importância dos assuntos como devem ser tratados. Primeiro a pessoa, depois o meio ambiente. Houve danos ao meio ambiente? Não houve? O que é que impediu um dano maior ao meio ambiente? Foi alguma ação da empresa? Tem que ser destacado. Olha, o incêndio só não foi maior, não aumentou a poluição, porque as medidas de controle do incêndio foram tomadas rapidamente por nossa turma de socorro, etc, etc, etc. Tem que destacar essas coisas. Notas pagas. O que são notas pagas? São textos publicados em jornais, lidos em rádio, é menos frequente. O normal é a publicação em jornal e na televisão, certo? E é bem destacado que aquilo está sendo publicado, certo? Não aparece com o nome de nota paga, mas sim publicado a pedido. Se destaca que aquilo não é opinião do meio de comunicação, é opinião de quem está produzindo a nota paga. Ela tem uma eficácia muito controvertida.
ela só deve ser usada se a mídia se recusa a publicar a versão da empresa. Aí não tem outro jeito. A empresa tem que expor sua versão. E se a mídia não der espaço, você publica. Mas isso é muito difícil de acontecer, até porque a mídia tem a obrigação de ouvir os dois lados para publicar a notícia. Elas podem ser úteis para se desculpar. Vocês já viram muitos casos como esse. Tá? A Vale mesmo publicou uma nota paga de meia página nos jornais, de 1 minuto e meio na televisão, que 1 minuto e meio é tempo muito grande para a televisão, explicando o que tinha acontecido, o que tinha sido feito, as providências que sendo tomadas, ou seja, tentando melhorar a sua imagem. Para isso, elas podem ter utilidade. Tá? Também pode ser muito usada em casos de recall. Recall é aquele chamamento para proprietários de algum produto da empresa que necessitam de um reparo. Foi constatado um problema original na fabricação e a empresa quer repará-lo. E aí ela publica o recall. Atenção, proprietários do carro Chevrolet Onix, anos 2010 a 2012, séries tais e tais, por favor, procure a concessionária, onde vai ser feita a troca da rebimbela da parafuseta gratuitamente. Ponto. Isto é um recall. Agora, sempre é mais eficaz, dá mais credibilidade se você reúne a imprensa, coloca um porta-voz a transmitir os dados, coloca só verdades, ainda que essa verdade seja apresentada com cores mais suaves, porque você pode dizer a mesma coisa empregando termos diferentes. Isso é a ciência da comunicação. Você pode dizer que o acidente aconteceu, que a pessoa errou. Aí, para suavizar, você diz, a pessoa se enganou. Fulano mentiu. Você diz, fulano estava equivocado. Você está dizendo a mesma coisa com palavras mais suaves. E, finalmente, a carta à imprensa com um desmentido é um meio eficaz. Tem o problema da publicação. O jornalista, a empresa vai publicar ou não aquela carta se quiser. Ela não é obrigada, certo? Mas, de qualquer maneira, causa um certo constrangimento ao jornalista que publicou a matéria, que vai procurar apurar melhor os seus conhecimentos numa próxima vez. Na sequência, vamos para a seção 3.2, que trata do plano de comunicação de crise, ou seja, aquele documento elaborado com antecedência que contém todas as providências a serem tomadas no caso do desencadeamento de uma crise. O plano de comunicação de crise faz parte do grande plano de gestão de crise. Nós vimos que administrar a crise é administrar o fato gerador da crise e administrar a comunicação. E, para isso, o plano de comunicação é documento fundamental. Fazer comunicação de crise nada mais é que informar sobre um evento negativo aos principais stakeholders da empresa. Quem são stakeholders? São aquelas pessoas ou instituições fundamentais para a empresa. Seus empregados, a mídia, seus clientes, seus acionistas, seus fornecedores e outros, conforme for a natureza da crise. O foco, todo o empenho
do plano de comunicação em crise se volta a criar uma versão, a versão da empresa sobre o que aconteceu, mas que essa criação seja feita de forma tempestiva, ou seja, no tempo certo, no tempo adequado, que seja objetiva e clara. Quando é que eu vou falar com a mídia? E esse falar, entenda-se, comunicar com a mídia. Pode ser através de uma nota. Eu vou fazer isso o mais rápido possível. Entretanto, sem pressa. Você só pode fazer um comunicado se você tiver dados consistentes na mão, informações fidedignas, para preservar a confiabilidade. Então, é certo que a empresa tem que assumir o comando da comunicação, não pode delegar, não pode terceirizar. Para isso, a empresa tem que estar preparada. Ela não pode ser surpreendida totalmente. Para não ser surpreendida, ela tem que ter mecanismos de alerta para os diversos tipos de fatos que podem gerar uma crise. Tem que se desenvolver esses mecanismos. Repetindo, você só deve se manifestar, ou a empresa só deve se manifestar, quando ela tiver dados suficientes na mão, consistentes, confiáveis. A primeira alternativa, normalmente, é um comunicado à imprensa. Comunicado é uma nota, uma coisa escrita, certo? Com os aspectos básicos da crise. Quem fez o quê, quando e onde. Nós vamos ver os detalhes desse comunicado um pouco mais à frente. Mas é preciso lembrar, tá, que isso aí tem que ocorrer num prazo curto e o comunicado é a forma mais eficiente para o momento. Sempre demonstrar preocupação com vítimas ou danos causados a terceiros. É importante que a empresa manifeste isso, exteriorize isso. O plano de comunicação tem que funcionar de uma tal forma que a mídia passe a confiar na empresa como aquela fonte de informações mais rápida. Porque a mídia trabalha contra o tempo. Todo jornalista tem um tempo, seja de fechar a edição do jornal, seja de fechar a edição do jornal televisionado ou transmitido via rádio, sempre eles trabalham premidos pelo tempo. E aquilo que eu já comentei, se o jornalista não tiver informações, ele inventa. Já foi falado, mas nunca é demais repetir. O silêncio, na maioria das vezes, é um erro. Você vai dar chance à mídia de publicar o que quiser, de ir buscar informações em fontes não confiáveis. É preciso lembrar que hoje toda empresa tem um site. E o jornalista, quando vai buscar informações sobre a empresa, o primeiro lugar que ele vai é no site. Então, é o local ideal para deixar publicada a nota, além de distribuir, é lógico. Todas relações públicas de uma empresa tem os endereços dos principais órgãos de mídia, para onde deve ser passado um e-mail com a nota. Mas publicar no site da empresa também é muito eficiente. Nem sempre a crise vai começar em função de um mega desastre, com vítimas, com grandes perdas materiais. Pode acontecer como resultado de uma ação do diretor ou empregado da empresa. Às vezes até fora da vida profissional, lá na vida particular deles. O que acontecer ali pode ter, sim, influência na empresa. Então, para responder bem a um evento como esse, nós temos que ter um plano de crise estruturado.
Essa frase é muito interessante de nós tratarmos sobre ela, do Jonathan Brody, que é especialista em relações públicas, tá? Que diz que a reputação da empresa repousa naquilo que as pessoas acreditam a respeito dela. Tá? Olha, eu acho que a Companhia Siderúrgica Nacional é uma empresa consolidada, forte, cresceu quando foi privatizada, é confiável e está em franca expansão. Isso eu acredito. Aí acontece um problema na Companhia Siderúrgica, essa imagem e essa reputação dela começa a ficar arranhada. E ele destaca, a mídia não é guardiã, ela não tem obrigação nenhuma de preservar a reputação de uma organização ou de uma empresa ou de um indivíduo. Então, se o fato der notícia, se o fato der audiência, a mídia vai explorar esse fato. Uma pergunta que é bastante discutida é, se o funcionário estiver envolvido num crime, a empresa deve comentar? Deve. Deve, para não ser taxada de omissa. E há uma forma adequada de se fazer isso, que nós vamos ver daqui a pouco. Essa frase é do Jack Welch, um CEO famoso, recuperou a Chevrolet que estava falindo, escreveu alguns livros. Isso quer dizer o quê? Que nenhuma crise termina sem que haja vítimas, seja empresa, seja pessoas. Isso é o sangue no chão. Esse sangue não é literal, é sim representativo das perdas que podem ocorrer. Lembrar sempre que transparência é obrigatória. Não se deve esconder, porque se esconde e a mídia descobre, é muito pior. Nós começamos apresentando essa frase, que é de sabedoria popular, mas é muito interessante. Ninguém gosta de saber notícias da própria casa por intermédio de vizinhos. Isso se aplica também na empresa, se aplica também na instituição pública. É necessário que mantenhamos os empregados, os servidores, informados do que está se contando, porque as crises debilitam a identidade corporativa, porque afetam a autoestima dos funcionários, afeta a credibilidade da empresa. Então, quanto mais o servidor, o funcionário estiver informado, melhor ele vai trabalhar na solução da crise. Porque se ele não receber um norte de comunicação, ou seja, você deve falar isso e não aquilo, você não fale, passe para outro falar, e assim por diante, certo? Quando acontecer a crise, cada um vai fazer o que ele acha melhor. E nem sempre o que ele acha melhor é o melhor para a empresa. Da mesma forma que o empregado tem um papel a desempenhar na solução do fato gerador da crise, ele também tem um papel muito importante na difusão da versão que a empresa dá da crise. Por isso que ele tem que ser sempre considerado no plano de comunicação. O que comunicar quando acontece a crise? Primeiro, só vou comunicar o que eu tenho certeza, dados que eu já consolidei. Não vou especular, não vou fazer estimativa. E do que eu tenho certeza, eu informo o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, quem participou, quantas pessoas estão envolvidas, o que está sendo feito, quais os resultados esperados e quando devem ocorrer. Aquilo que eu não sei, eu digo que não sei, que está sendo apurado, e que tão logo tenhamos os dados concretos, nós vamos informar. Mas é importante que a comunicação
aborde todos esses aspectos. Quando há um princípio em comunicações que o primeiro comunicado deve ser distribuído até 60 minutos. De 20 a 60 ou de 20 a 80, alguns autores dizem de 20 a 80, certo? Mas vamos arredondar para uma hora, até uma hora após o evento, a imprensa deve saber de alguma coisa. E os demais comunicados ocorrem segundo um cronograma que nós vamos ver a seguir. Como informar? Primeiro, ser afirmativo. As frases devem ter um aspecto positivo e afirmativo. Estamos fazendo tal coisa. Nunca estamos pensando em fazer, estamos planejando fazer. Não, estamos fazendo tal coisa. Evitar o gerúndio. Aliás, gerúndio, quando a imprensa tem essa ideia, se está empregando gerúndio é porque não está fazendo nada. Certo? Estamos fazendo nada quando emprega o gerúndio. Nunca empregar o estamos estudando, estamos verificando. Tá? Sempre frases positivas e afirmativas. Tá? Verificamos que. Tá? E não estamos verificando. Funcionários da empresa funcionários da empresa verificam no momento os danos causados. Frases afirmativas sempre. E aquele princípio também fundamental que nós já vimos antes, não fornecer nomes de vítimas antes de avisar a família. Continuando o nosso assunto de notas e comunicados na crise, vamos ver esse princípio muito interessante. O primeiro comunicado deve ser uma declaração de 20 a 80 segundos, tá? Ou, se for uma nota, não mais que uma página, escrita em espaço duplo, fonte 12. Tem que entender, essa declaração curta é muito importante, particularmente para a TV, porque declaração curta não pode ser editada. Se você fizer uma declaração longa, além de correr o risco de editarem sua declaração e sair a ser divulgado uma coisa que absolutamente você não disse, tá? Corre o risco, como vocês já viram acontecer, de cortarem tua fala pela metade. Porque o tempo é muitíssimo importante em televisão. Então, para a televisão, nós temos que ser muito, mas muito concisos. Dizer tudo em poucas palavras. O que eu não devo fazer? A primeira coisa é prometer o que não poderá cumprir. Isso afeta diretamente a credibilidade do porta-voz e da empresa. Então, só prometa o que você sabe que tem condições de cumprir. Forçar informações ainda não confirmadas. Corre-se o risco muito grande da informação ser falsa ou ser incompleta e, com isso, a credibilidade da empresa vai lá para baixo. Divulgar notas que não esclarecem. Aquela nota dúbia, que não diz nada com nada, feita mesmo para embromar. Não é uma boa prática fazer isso. 3 regras básicas da comunicação na crise. Não falem em off the record. Falar em off significa você fala, certo? E o repórter, quando reproduzir a notícia, não identifica a fonte. Vai dizer assim, um alto funcionário da empresa, uma autoridade do Planalto, certo? Mas isso não é boa coisa em termos de comunicação organizacional. Não cabe falar em off ao porta-voz.
Não especule. Especular é levantar hipótese, é falar em tese. Não, não tem que especular nada. Fatos concretos que são transmitidos em linguagem clara, objetiva e concisa. E por último, não discuta questões jurídicas. Deixe isso para o setor jurídico da empresa ou da instituição. Até porque as questões jurídicas têm características muito próprias. Não cabe a você discuti-las. Vejamos o cronograma das respostas. Existe alguma coisa que é uma trilha, não é um trilho, que é bom atender na medida do possível quanto a tempo de respostas. Está aí. Então, o primeiro comunicado inicial de 15 minutos a 1 hora após o fato que deu origem à crise. Ou alguns autores dizem de 20 a 80 minutos. Isso aí não é matemático, é nessa faixa. Certo? O comunicado é sempre uma nota escrita, curta, que você pode colocar no site da empresa, mandar por e-mail para as redações de órgãos de mídia. Uma declaração à imprensa, no prazo de 1 hora, é interessante que venha o porta-voz da crise fazer uma declaração. Declaração é quando, previamente combinado, no local e horário previamente combinado, os jornalistas se reúnem, o porta-voz chega lá e lê uma declaração. Não é uma entrevista, não há perguntas, ele apenas lê a declaração e se retira. Ou seja, a declaração complementa o comunicado inicial. No prazo de 2 horas, realizar um briefing com a imprensa. Não um debate, mas uma troca de ideias, em que o porta-voz informa os dados até então apurados. Verifica com os jornalistas os anseios, as necessidades deles. É o contato do porta-voz com os jornalistas. De 2 a 3 horas depois, faz-se um atendimento individual à imprensa. Olha, eu vou fazer o seguinte, a partir de agora eu estou à disposição por 1 hora e meia para atender individualmente os vários repórteres, para vocês informar suas necessidades, o que vocês desejam, para ver o que eu posso atender. Enquanto vocês esperam, tem aqui um cafezinho, um biscoitinho, uma água, um suco. Pode se servir à vontade, pode utilizar as cadeiras. Alguém precisa de algum apoio aí em material de computação. Isso são as coisas normais a se dizer. Isso é tratar bem a imprensa sem ser servil à imprensa. E finalmente, ali com 5, 6 horas, com os dados já bem consolidados, com um estudo prévio, até sobre outras coisas fora do acidente, mas dados da empresa. Lembra que o plano de comunicação tem que ter essas informações sempre atualizadas. O porta-voz se informa de tudo isso, porque na entrevista coletiva, que também acontece em local e hora marcados, aí os repórteres fazem as perguntas ao porta-voz e ele tem que responder. E as perguntas serão sempre aquelas difíceis, não virão perguntas fáceis, é preciso que se saiba. Na seção 3.3, nós vamos abordar essa figura muito importante nas estratégias de comunicação, que é o porta-voz. Esse é o porta-voz, porque o porta-voz é a voz e o rosto da organização. Quando ele se apresenta, ele está representando a organização. No caso, esse aí é o porta-voz da Presidente da República, General Rego Barros. Mas a ideia do porta-voz é que ele represente
a organização. Por isso, o porta-voz tem que ter cara. Tá? E literalmente ele tem que pôr a cara dele à tapa. Primeiro, porta-voz aqui no Brasil é toda aquela pessoa ou pessoas indicada para dar entrevista em nome da organização. Então, o que o porta-voz fala é a organização que está falando. Ele não dá a opinião pessoal dele. Quando ele diz, toda a mídia interpreta que é a posição e a opinião da organização que ele representa. Em função disso, ele não pode sair por aí dando entrevista por conta própria. Certo? Ele tem que elaborar, juntamente com a assessoria de comunicações e com a direção de crise, o pensamento da empresa. Porque, volto a repetir, ele é o rosto e a voz da empresa. Ele vende a versão da organização. Nós dissemos lá atrás que a comunicação de crise visa a divulgar a versão da empresa dos fatos ocorridos. Então ele não só ele divulga, ele tem que vender essa versão. Ele tem que dar qualidade a ela, tem que dar credibilidade. Um porta-voz sem credibilidade, a mensagem da empresa ou da organização passa a ser fraca. Ele tem que ser alguém treinado no relacionamento com a imprensa, particularmente sob forte pressão. E uma entrevista com 20 jornalistas cercando a pessoa, fazendo as perguntas mais embaraçosas possíveis, é realmente uma pressão psicológica muito forte. Ele tem que ser preparado para enfrentar essa pressão. Ainda que sejam preparados, é preciso lembrar que não é o presidente, o ministro, o principal executivo da empresa, não é o cargo que faz a pessoa ser mais indicada para ser o porta-voz. Ele tem que ter características que nós vamos ver mais à frente, certo? E nem sempre o cargo mais alto ou as figuras que estão na cúpula da organização sejam os mais indicados para serem porta-voz. Até porque o porta-voz tem que ter um tempo disponível e se forem figuras principais na condução, na direção da organização, eles não vão dispor desse tempo. Ele deve ter boa apresentação. Ora, ele é o rosto da organização. Ele não pode se apresentar mal ajambrado, com barba por fazer, com trajes descuidados. Se for mulher, mal penteada, mal maquiada. Ele tem que ter boa apresentação, justamente porque ele é o rosto da organização que representa. Então, isso é fundamental. O porta-voz não pode ir falar com jornalistas vestido de qualquer jeito. Ele tem que ter bom timbre de voz, articular bem as palavras, falar numa linguagem clássica, porque ele é a voz da organização. E isso ajuda a criar credibilidade. Imagina se alguém se apresenta todo esmolambado. Nós estamos falando de um evento, um desastre em que houve inúmeras mortes. O porta-voz se apresenta de camiseta regata e bermuda, com uma fala cheia de gíria. A confiabilidade fica comprometida. Não podem ver a empresa como alguém sério, porque o porta-voz não está sendo sério.
preferencialmente deve ser um integrante da organização. Às vezes é usado como porta-voz o advogado da empresa ou da figura pública. O advogado é bom para discutir as questões jurídicas, certo? Para transmitir a versão da empresa, nem sempre ele é o mais recomendável. Então, tem que ser, ou melhor, tem que ser, não, deve ser o integrante da organização. Até porque nós veremos que uma das características é ter conhecimento do que vai falar. Se ele for da empresa, ele já detém boa parte desse conhecimento. Deve ter credibilidade interna e externa. A interna ele já construiu. A externa ele vai construir. À medida que ele for se manifestando, dando entrevistas, ele vai criando a credibilidade. Credibilidade é uma imagem que é criada e pode ser também destruída. E lembre-se que a imagem não é dele, porta-voz, não é o Zé, a Maria, o João. É a organização que eles representam. Ele deve conhecer o que é que gerou a crise, todos os seus detalhes. E se não conhecer, ele tem que se preparar, ele tem que pegar esses dados com quem sabe, estudá-los e ficar em condições de responder. Lembre-se que eu já disse a vocês que a imprensa adora números. Então, ele tem que acessar esses dados e memorizá-los. Ele deve ter experiência prévia com a mídia, tanto a impressa quanto a televisiva. Saber que são linguagens diferentes. O rádio também é uma linguagem diferente. Você narra um fato de forma escrita de uma maneira, narra esse fato para a televisão de outra e para o rádio de outra. A televisão você tem que ser, nós já vimos também isso, extremamente curto e objetivo. Não pode permitir que a sua fala seja editada. E tem que ser curto, porque o tempo na televisão é precioso. No rádio você pode se alongar um pouco mais, mas nunca demais. É se alongar um pouco mais. Já no texto escrito, aí você pode acrescentar maiores detalhes, porque já há uma dimensão que também nós já vimos, não deve passar de uma página com espaço duplo e fonte 12. Dentro desse espaço você pode escrever o que quiser. Seguindo com as características do porta-voz, ele tem que estar à vontade frente às câmeras e aos microfones. Isso aí é óbvio. Eu disse a você que os repórteres são agressivos nessas entrevistas que não são uma entrevista coletiva preparada, porque aí é diferente. Você coloca lá na frente um púlpito para o porta-voz, onde vão estar os microfones, faz os repórteres ficarem sentados, mas aquela entrevista no calor da crise, dada em campo, os repórteres te cercam, enfiam os microfones na sua frente e começam a fazer perguntas. Então a pessoa tem que estar à vontade, porque se ela não tiver à vontade, ela vai passar essa impressão. Então a impressão é que a empresa não está à vontade. Se não está à vontade, é porque tem culpa no cartório. Essa é a dedução que as pessoas chegam ao ver alguém que não está à vontade, ou falando todo preso numa entrevista. Que ele está agindo assim porque a empresa tem culpa no cartório, já que ele é rosto e voz da empresa. Ele tem que inspirar calma e confiança. Imagine
um porta-voz afobado, falando muito depressa, cortando as palavras. Não, ele tem que falar pausado, articular bem as palavras, certo? Mas também não pode fazer que isso seja de uma forma muito arrastada. Há um ritmo a seguir. Essa é talvez a parte mais difícil da preparação do porta-voz. Ele tem que ser capaz de concentrar argumentos nos pontos principais, porque isso aí reforça as ideias que a organização quer passar, sem parecer que ele está fugindo da pergunta difícil. Não, ele não pode fugir. Ele tem que iniciar a pergunta e dar a resposta. Se essa pergunta for difícil, dar uma resposta curta e daí passar a reforçar pontos chaves. Isso aí é natural. Se ele já tiver enfrentado crises e tido um bom desempenho nessa crise, óbvio que ele é recomendável para a função de porta-voz. Ele já provou sua capacidade. Esta característica é muito importante. Não é o cargo que faz o porta-voz. Nós já vimos muito céu de empresa assumir como porta-voz e se dar mal. Então, porta-voz é aquele que atende todas essas características que nós vimos antes. E necessariamente pode não ser alguém da diretoria. Pode ser alguém do escalão intermediário, do escalão tático, pode ser mais capacitado. Isso aí tem que ser verificado com antecedência. Para que a crise tenha um rosto, e o rosto será o do porta-voz, quando as pessoas não precisam nem ouvir o que o porta-voz está falando. Ao vê-lo na televisão, as pessoas identificam que a organização é que está falando, não o porta-voz. Então, para isso, ele tem que ser definido com antecedência. Então, lá no plano de comunicação de crise, que nós já vimos como é que se faz, tem que dizer, o porta-voz será fulano. E, como reserva, será ciclano. Ambos têm que ser treinados para serem porta-voz. Há um curso de media training para habilitar pessoas a serem porta-vozes. Como eu disse, temos que ter mais de um porta-voz, tanto para substituição como para revezamento em crises que perduram no tempo e estão efervescentes o dia inteiro. Ele participa de todas as entrevistas coletivas. Não quer dizer que ele vai falar em todas as entrevistas coletivas. Pode haver ocasião que o presidente da empresa, a autoridade maior, vai convocar uma coletiva para ler uma nota, aspectos importantes que a equipe de comunicação da organização julgou que seria melhor que o presidente fizesse isso. Tipo, o encerramento da crise, todas as providências tomadas nessa ocasião, é uma boa ocasião para o presidente ler uma nota. Não dar entrevista, tá? A entrevista é mais complicado. Ler uma nota. Então, o porta-voz vai se desincumbir da maioria das entrevistas coletivas.
Tá? Pode ser que algumas delas, como eu acabei de explicar, seja mais adequado que outra pessoa conduza a entrevista. Sempre lembrar 3 regras que nós já vimos. Nós já vimos essas 3 regras. A primeira delas é não falar em off. Tá? Não acreditar que o repórter vai ouvir aquilo e não vai publicar. Não fale em off. Tudo que disserem pode ser publicado. Não especular, ou seja, não levantar hipóteses, discutir hipóteses. Seja objetivo. Trate do que aconteceu e suas consequências. Só. Não especule. E a terceira, não entrar na seara do jurídico, que é uma seara muito específica, com particularidades que só quem é do meio conhece a fundo e pode discutir. Porta-voz não discute esses aspectos. Uma boa resposta, se alguém perguntar alguma coisa nesse sentido, é dizer que vai encaminhar a pergunta para o departamento jurídico da empresa. Tá? Vamos ver 7 dicas para ser um porta-voz estratégico. A primeira delas é ter disponibilidade para entrevistas. Quando o porta-voz marca uma entrevista, ele tem que estar disponível para a imprensa durante o tempo que ele disse que ia durar a entrevista. Se ele disser, não, nós vamos ter entrevista coletiva das 17 às 17h30, esta meia hora ele não pode ser chamado ou desviado para nenhuma outra atribuição. Se ele marcou uma entrevista individual com o jornalista, olha, nós temos 20 minutos, das 11 às 11h20. Nesses 20 minutos, ele tem que dar atenção só àquele jornalista. Ele não pode se levantar para ver outra coisa, ele não pode atender celular, porque isso vai criando a confiança da empresa, da imprensa. Vejamos, então, a segunda dica, o Media Training. É talvez a dica mais importante. Realmente, os porta-vozes ou os candidatos a porta-voz devem fazer esse treinamento, tá? Porque vai prepará-los para se portar bem numa entrevista, seja para o que meio que for, escapar das perguntas capciosas dos repórteres, transmitir a mensagem que a empresa quer, não ocorrer em erros que porta-vozes não preparados normalmente ocorrem. Então, esse treinamento é muito importante e ele é ministrado sempre por profissionais da área de comunicação. Se não for possível realizar o Media Training, pelo menos tem que ser feita uma sessão de perguntas e respostas. Ou seja, se elabora uma lista de perguntas que a mídia pode fazer e se treina com o porta-voz como respondê-las. A terceira dica, preparar-se com antecedência. É óbvio, nós já vimos que o porta-voz tem que dominar o assunto. Tá? Os interesses da empresa, o que causou a crise, desdobramentos da crise, a maneira de pensar da empresa, seus valores, tudo isso ele tem que dominar. Então, ele só consegue se ele se preparar com antecedência. Ele tem que juntar papel, conversar com o pessoal da assessoria de imprensa, estudar, né? Estudar aqueles dados para ter um desempenho convincente quando for atuar. A quarta dica é conduzir a conversa ao seu favor. Ele tem que ter habilidade, né, de, ao responder a pergunta,
sem deixar de responder, também incluir na resposta pontos que foi decidido com antecedência destacar. Sempre que a gravação for por telefone, pode-se colocar uma colinha do lado, mas nunca usar colinha quando a entrevista é aquela que a gente diz no campo. Não tem púlpito, não tem nada. É o porta-voz em pé rodeado por jornalistas. Para isso, não pode ter cola e ele tem realmente que ter se preparado com antecedência.